Em todo o mundo, o ser humano tem direito à liberdade de expressão, amparado pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas. O direito está assegurado no papel, mas na prática não é bem assim. É o que aponta o Press Freedom Index, realizado desde 2002 pela organização não governamental Repórteres Sem Fronteira. Os relatórios apontam países como China, Síria e Irã, onde a liberdade de expressão é mais ameaçada. Bem perto do Brasil, na Venezuela, o ano de 2014 foi o pior dos últimos 20 anos para a liberdade de expressão naquele país. Foram quase 580 violações, segundo o relatório divulgado pela ONG Espaço Público. O ataque à revista Charlie Hebdo, em Paris, reabriu o debate sobre os limites da liberdade de expressão. Jornais da Rússia, China e Malásia disseram que o jornal francês cometeu um erro. O Papa Francisco afirmou que ninguém deve ridicularizar a fé dos outros e que liberdade de expressão é um direito, mas também é um dever. Aqui no Brasil, casos como Rafinha Bastos e Raquel Sherazade colocam na ponta do lápis a questão da liberdade de expressão. Dois jornalistas, um fazendo humor e a outra jornalismo opinativo, ambos causando mal-estar na mídia. Segundo o doutor em comunicação Luiz Fernando Assunção, o jornalista deve estar mais atento às suas responsabilidades para não extrapolar a liberdade de expressão. Existem casos onde a mídia extrapolou a sua liberdade de expressão, né? Podemos citar, por exemplo, o caso dos desenhistas da França que de alguma forma faziam uma apologia à violência, uma apologia ao crime, uma apologia contra a própria liberdade religiosa do indivíduo, né? Embora, no caso específico da França, a França tenha um conceito bem amplo de liberdade de expressão, diferente, inclusive, do nosso aqui no Brasil. Mas, sim, a mídia, muitas vezes, extrapola isso. No Brasil, por exemplo, nós temos casos disso, né, da mídia extrapolar, e nós temos casos de desvio ético, jornalístico, porque a mídia extrapolou a questão da liberdade de expressão. Podemos citar, por exemplo, o caso da escola base, né, onde a mídia, de forma afoita, acusou um grupo de pessoas e depois se provou que essas pessoas não tinham culpa, né? Enfim, esses casos acontecem também. Para qualquer sociedade, a liberdade de se expressar é extremamente benéfica, porque será através dela que os cidadãos poderão participar, sugerir ou criticar. O objetivo da liberdade de expressão é tornar o cidadão um ser pensante, mas para isso existe regra ou limite. Duas palavras podem resumir isso. A primeira é a questão da responsabilidade na produção de conteúdos, né? E aí eu não falo só da mídia, eu falo produção de conteúdos individual mesmo, nas redes sociais. Precisa ter responsabilidade com o que a gente expõe nas redes sociais, né? E também a questão do respeito às diferenças, né? Nós precisamos aprender que as pessoas pensam de forma diferente. Elas vêm de outra cultura, de outra formação, elas têm posições políticas, econômicas, sociais diferentes das nossas. E nós precisamos aprender a respeitar isso. A única forma de você mudar a sociedade é educando pessoas, não é? Dizendo da mesma forma que elas podem ser ensinadas a odiar. Não é? Mandela fala bem disso. As pessoas aprendem a amar e aprendem a odiar. E se aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Precisamos aprender que as pessoas pensam de forma diferente. Elas vêm de outra cultura, de outra formação, elas têm posições políticas, econômicas, sociais diferentes das nossas. E nós precisamos aprender a respeitar isso. O ideal da liberdade de expressão hoje seria onde houvesse em todas as partes da sociedade, e aí eu coloco a sociedade em geral, a mídia, o setor político, enfim, todos esses setores que fazem parte de uma sociedade, que houvesse equilíbrio entre as partes. Equilíbrio
na divulgação de informações, equilíbrio no uso das redes sociais, equilíbrio nos próprios relacionamentos, né? Nos debates de grupos políticos diferentes. Tem que haver esse equilíbrio, porque esse equilíbrio vai evitar que haja intolerância, que haja o confronto, né? Esse é o primeiro passo de uma sociedade efetivamente que respeita a liberdade de expressão.